Muitas pessoas não falam a respeito dos povos asiáticos de países como China, Coreia e Japão, entre outros países asiáticos na Bíblia. Porém, a Bíblia fala muito a respeito dos povos asiáticos. Agora, continuando, nós vamos a essa terceira parte da série de Ezequiel, capítulo 38, falando a respeito dos povos de Gog e Magog que estarão na batalha final do fim dos tempos. Eu estarei continuando, dando continuidade a essa série de vídeos descobrindo quem são as nações descritas. Nós vimos no vídeo anterior a respeito do filho de Jafé, Gomer, e a respeito dos antigos cimérios, os antigos gomaritas. Agora vamos dar continuidade ao versículo 6 de Ezequiel, capítulo 38. Para quem não assistiu ao vídeo anterior, eu estarei fixando ele nos comentários desse vídeo. Então, primeiramente, vamos fazer uma breve leitura de Ezequiel, capítulo 38, versículo 6. Gomer com todas as suas tropas, a casa de Togarma, Bet Togarma, dos confins do norte, com todas as suas tropas, e muitos povos estarão com ele. Mas quem foi Togarma nas escrituras? Qual ou quais nações e povos ele deu origem? Quais nações e quais povos ele é ancestral? Segundo as genealogias da Bíblia, Togarma, ele foi o terceiro filho de Gomer, segundo Gênesis capítulo 10. Ele foi o terceiro filho de Gomer, irmão de Askenaz e Rifate, e ele era o terceiro neto de Jafé, sendo filho de Gomer e neto de Jafé, e sendo ele bisneto de Noé. Togarma era bisneto de Noé e irmão de Rifate e Askenaz. O nome Togarma, agora falando um pouco a respeito dos significados do nome Togarma, o nome Togarma significa em hebraico quebrados ou puxados, ou tu quebrarás, e em assírio, Togorma significa comerciantes ou dominadores, ou simplesmente dominador. Juntando então os seus significados, podemos ter algo como comerciantes puxados ou dominadores puxados ou quebrados, uma referência à etnia, aos traços da etnia de Togarma, de olhos puxados, até porque os antigos chineses e outros povos da Ásia, eles também eram comerciantes de várias e várias especiarias. Em Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, vai dizer que a casa de Togarma era de muitos povos, era muito, mas muito numerosa, e que ficava no extremo norte da região onde ali estava Ezequiel. Se a terra onde viria esses muitos povos, se essa terra não era a África, nem era a Babilônia, o Oriente Médio, nem a Europa, que terra era essa? Tudo indica que Ezequiel estava falando das nações asiáticas, ou pelo menos dos povos que têm também origens na Ásia, né? Como os indígenas, que já foi nos testes genéticos, através da genética, já foi provado que os indígenas têm sangue, né? Na verdade, a sua origem remonta aos asiáticos, a países asiáticos, né? Ou seja, se não era a África, nem a Europa, e nem o Oriente Médio, nem a Mesopotâmia, nem a Euroásia, com certeza Ezequiel estava citando explicitamente a Ásia, o extremo norte ali seria os países como a Mongólia, a China, o Japão, a Coreia, o Vietnã, entre várias e várias outras nações da terra de Togarma.
ou seja, a terra de Togarma, de onde viria essas nações de muitos e muitos povos, se essa terra não era nenhuma, se essa terra não era nem a África, nem a Europa e nem o Oriente Médio, com certeza, como já dito, era a Ásia. Uma curiosidade interessante é que os judeus Casares, né, eles são descendentes de Togarma, né, e segundo a sua tradição, os Casares originalmente eles eram asiáticos, descendentes de Togarma, né, dos chineses, que foram para a Mongólia, né, no século 3 a.C., né. Os povos que Ezequiel cita, que serão muitos povos, que serão muito numerosos, que serão muitos e muitos povos, faz uma referência à descendência de Jafé, que seria alargada, que seria muito, mas muito grande, né? E isso cumpre em Togarma, porque Togarma é pai do país mais populoso do mundo, que é a China, né? Então, Ezequiel estava falando a respeito destes países, a respeito destes povos, os povos descendentes de Togarma, os asiáticos. Os siberianos nativos da Sibéria, né, na Rússia, no norte da Rússia, eles são descendentes originalmente de Togarma, né? Até porque eles têm olhos claros, né? Eles têm traços de asiáticos, né? E eles são da Rússia, né? Eles são do país da Rússia, né? Eles têm essas características asiáticas. Uma grande curiosidade é que muitos deles, dessas tribos siberianas, eles têm a característica de olhos puxados ali, remetendo ali à descendência de Togarma, dos asiáticos, mas ao mesmo tempo, muitos deles têm, além dos olhos puxados, eles têm os olhos claros, né? E alguns deles chegam a ter o cabelo loiro e castanho bem claro, né? Isso faz muito sentido com as escrituras, até porque nas escrituras Togarma era irmão de Rifate e de Askenaz, que foram alguns dos progenitores de praticamente 70% a 50% a 70% da Europa, ou seja, ficou uma marca ali em alguns descendentes de Togarma por conta de alguma mistura que algumas das tribos descendentes de Togarma tiveram com misturas com o Rifate ou com as Askenaz, acabando dando origem a alguns siberianos que têm olhos claros e ao mesmo tempo olhos puxados, que são da origem de Togarma. Como já dito aqui no canal anteriormente, para quem não sabe, a esposa de Jafé, na verdade, foi a primeira a ter o fator asiático, né? As características asiáticas. E essas características elas foram passadas dela para o seu neto, né? Que seria Togarma, né? Foi passado de geração em geração até chegar em Togarma, né? E então Togarma originou os povos asiáticos, né? Com os traços asiáticos, né? Com os olhos puxados, com o cabelo escuro liso, né? Com todas as características dos povos asiáticos, dos japoneses, dos coreanos, né? Entre vários e vários outros povos da Ásia, como os vietnamitas. O que deixa claro que essa herança foi herdada pela mãe é que no teste de ancestralidade genética através do DNA mitocondrial de uma tribo chinesa antiga denominada de Xiongnu, os Xiongnu eles tinham muitas, mas muitas similaridades e compatibilidades com povos europeus, cerca de 12% de compatibilidade. Ou seja, a casa de Togarma descrita em Ezequiel capítulo 38, versículo 6, está relacionado a esses muitos povos da parte de Togarma, está relacionado aos países como China, Coreia, Japão e etc. Eu espero que tenham gostado de mais esse vídeo a respeito desse tema. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo.